Olá, pessoal. Vou me propondo a discutir algumas provas de concurso. E esse é o primeiro vídeo. Eu vou discutir justamente a prova que eu fiz domingo passado, que é para o cargo de técnico em assuntos educacionais do IFCE, Instituto Federal do Ceará, no dia 12 de dezembro de 2021. Vamos lá para a gente olhar esse texto da prova para o cargo de técnico em assuntos educacionais, tipo B, do concurso da IDECAM. Grupo encontra sistema que reflete o futuro do sistema solar após a morte do Sol. Usando um telescópio no Havaí, um grupo internacional de astrônomos encontrou um planeta similar a Júpiter, que é um sobrevivente da morte de sua estrela-mãe, compondo um retrato similar ao que tende a ser o destino do sistema solar em mais uns 6 bilhões de anos. Tudo começou com o registro de um evento de microlente gravitacional, em 2 de agosto de 2010. Trata-se de um efeito que surge quando um objeto com massa, ainda que discreto, transita à frente de outro, mais distante e luminoso. A gravidade, então, distorce os raios de luz que vêm do fundo como uma lente. Ao analisarem o padrão, os pesquisadores podem estimar o objeto que causou o efeito. No caso em questão, 2 objetos. Uma estrela com massa um pouco menor que a do Sol, acompanhada por um planeta do porte de Júpiter. Olha aqui, pessoal. Vou fazer aqui um desenho no pente para a gente ter mais ou menos uma ideia do que é esse fenômeno aí na astronomia. Pelo texto, dá já para a gente fazer algumas inferências, né? Por exemplo, que vai ter um astro aqui mais distante, aqui. Vai ter a Terra aqui bem, né, distante desse astro. Eu exagerei um pouco no tamanho dele aqui, mas só para a gente ter uma ideia que o telescópio ele vai olhar para cá, né? E em frente a esse astro mais distante vão passar corpos celestes. E da maneira como a luz que sai desse astro aqui, forma como ela for distorcida pela gravidade desse outro astro que está passando, para quem está observando aqui, vai dar algumas informações para os astrônomos. Detalhe, no caso em questão, 2 objetos estão passando aqui. Então, eu vou juntar esse objeto aqui, um maior e um menor. Uma estrela com massa um pouco menor que a do Sol, acompanhada por um planeta do porte de Júpiter. Após o registro do evento, catalogado como aí tem a identificação, o grupo liderado por Joshua Blackman, da Universidade da Tasmânia, na Austrália, fez observações subsequentes no Observatório Keck em 2015, 2016 e 2018. O objetivo? Encontrar a estrela responsável pela microlente. Então, encontrar, né, essa estrela aqui. Está acompanhando esse outro corpo de menor volume. O planeta, muito menos brilhante, no caso, até por ser um planeta, não tem luz própria, não seria visível. Mas nessa varredura que eles fizeram pelo espaço, em procura dessa estrela aí, eles estarão em busca de uma que se adequasse a que eles viram aí nesse fenômeno. Mas a estrela, sim, se fosse um astro ativo, como o Sol, né? Tem esse detalhe. As imagens escolhidas no infravermelho, próximo de início, indicaram uma possível candidata, mas, com o passar do tempo, ela se mostrou
tem movimento inconsistente, como visto na microlente. Em suma, não era ela, nem havia qualquer outra possível candidata. Aí o grupo aplicou o raciocínio clássico sherlockiano, segundo o qual se elimina tudo que é impossível. O que quer que reste, por improvável que seja, tem de ser a verdade, né? Eu diria tende a ser a verdade, né? Não é exatamente, pode não ser, dependendo de algum erro de cálculo, enfim, mas ele coloca aqui, tem de ser a verdade. Então, procuraram e o que eles concluíram? Não, então não é uma estrela nesses formatos, nesses quesitos de sol, estrela ativa, como o Sol, não é um buraco negro. Ele vai falar que, já que não era possível que fosse uma estrela viva e ativa, consistente com as imagens, nem um cadáver de estrela de alta massa, né, depois de estar totalmente sem energia, né, como uma estrela de nêutrons ou um buraco negro consistente com as imagens em microlente, eles é apenas uma alternativa. Então, devia ser... Eles não encontraram. Então, eles inferiram que seria aquilo que eles testemunharam, deveria ser uma anã branca com um planeta joviano ao seu redor. Porque se ela é uma anã branca, ela mostraria o mesmo padrão do que foi visto nesse fenômeno. Então, eles deduziram, deve ser uma anã branca. E o planeta que estava acompanhando tinha um tamanho ali parecido de Júpiter. Seria o nosso Júpiter aqui. Bom, depois dessas inferências sherlockianas, estamos vendo aí que é uma série de inferências. É o destino final do Sol. Quando seu combustível nuclear se esgotar, ele se inchará como uma gigante vermelha, depois perderá suas camadas superiores. Tudo que restará é um núcleo em processo de resfriamento. Então, nesse processo de resfriamento é que é a anã branca. Tá? Não é o caso de uma estrela, um cadáver de estrela, porque aí já não tem mais nenhum resfriamento, já está totalmente sem energia. Quando o sistema solar passa por essa fase, será um barata voa danado nas regiões mais internas, porque ele vai expandir e vai engolir planetas ali mais próximos. Mercúrio, Vênus, possivelmente a Terra, serão engolidos pela fase gigante vermelha do Sol. Porém, simulações sugerem que Júpiter, em sua órbita mais afastada, tem boas chances de resistir ao cataclismo. Só que um sistema análogo, né, parecido, com sobreviventes, né, com planetas ainda ali que não foram engolidos, nunca havia sido observado. Ponto. Até agora. Então, o que eles inferem? Isso aqui seria um planeta dessa estrela, e esse planeta estaria mais ou menos na distância, mais ou menos ele tem as características do Júpiter, e ele teria sobrevivido a esse fenômeno. Isso parece ter aberto a porteira, trazendo um retrato triste e sombrio do futuro longínquo de nosso pequeno quintal na vastidão do cosmos, do nosso sistema solar. A anã branca deve ter cerca de 53% da massa do Sol, até porque encolheu, né? E o planeta, aproximadamente 40% mais massa que Júpiter. Esse é porque é maior do que Júpiter mesmo. A descoberta foi divulgada em artigo publicado na revista Nature. Então, isso foi importante porque, quando eu for comentar a questão problemática, a gente vai precisar ter entendido o texto, né? Então, a gente vai voltar a esse texto para ver como a resposta é outra, né? Diferente do gabarito. Então, passando aqui, vamos à primeira questão, que tem a ver com o texto, não tem, né? Porque é uma questão de gramática, né? Na verdade, não tem a ver com o texto, é só gramática. Bom, nessa primeira questão, eu vou dar um zoom aqui. O objetivo é encontrar a estrela responsável pela microlente. Vou aumentar mais um pouco aqui.
Objetivo: encontrar a estrela responsável pela microlente. Linhas 10 e 11. Assinale a alternativa em que, reescrevendo-se o período acima, tenha-se mantido a correção gramatical. Nós vemos aqui, eles queriam ao encontro, né? Eles queriam ao encontro, né? Uma regência que não é a do verbo querer, né? O verbo transitivo direto, eles, quem quer algo, não tem a preposição a. Eles analisavam podia ser, eles analisavam algo em algum lugar, né? Mas aqui estava analisando o encontro, então não é no encontro. Eles almejavam algo, e não a algo, né? Pode até confundir com o verbo aspirar. Quem aspira, aspira a algo. Mas quem almeja, almeja algo. É transitivo direto, então não é assim. Então, é a D, né? Quem visa, visa a algo, sinônimo de almejar. Se for sinônimo de ver, é apenas transitivo direto. Ele visou o alvo. Né? Ele viu o alvo, mirou no alvo. Agora, visar no sentido de almejar é transitivo indireto. Então, correta é a letra D, que mantém a correção gramatical. Na segunda, assinale a alternativa em que a palavra não apresente papel adverbial. Qual dessas aqui não apresenta papel adverbial? A gente vai lá na linha 7 e vê que pouco ele está do lado de quê? Do adjetivo menor. Modificando. Então, é um advérbio de intensidade. Então, é advérbio. Na linha 11, nós vamos ver aqui menos está relacionado a outro adjetivo também, intensificando, né, para baixo, né, menos, brilhante. Então, é advérbio também. Aqui na listinha 22, mais internas. Internas é adjetivo, também mesma coisa. E o último, que é o nosso gabarito, né, é na linha 26. Mais massa. Massa é substantivo, né? Então, mais, nesse caso aqui, é um pronome. Como nós sabemos, pronome, ele pode modificar o substantivo. Ele no caso, um pronome indefinido, né? O advérbio, ele não modifica substantivo, ele não vem com esse sendo determinante do substantivo. Ele vem ou do advérbio, ou do verbo, ou do adjetivo. Quem vai determinar substantivos são artigos, numerais, pronomes, adjetivos. E, no caso, o mais é um pronome indefinido. Vamos para a próxima. Pronto, chegamos na questão polêmica. Polêmica, por quê? Porque a banca deu o gabarito como sendo B, só que o gabarito, como a gente vai ver aí, não é esse, né? Vamos ver por que não é esse. A respeito das ideias do texto e suas corretas inferências, analise as afirmativas a seguir. A inferência de que o planeta similar a Júpiter era uma anã branca se deu segundo o clássico raciocínio sherlockiano. Pessoal, o que era o anã branca? Era o planeta similar a Júpiter ou era a estrela que o acompanhava? Era a estrela que o acompanhava, né? Então, foi o raciocínio sherlockiano? Foi, mas não foi esse o raciocínio. Então, essa afirmação está incorreta. Então, já não pode ser a B, né? Como foi dado o gabarito pela banca. Já não pode ser essa aqui, porque a 1 é falsa. Proporcionalmente, o evento descoberto, similar ao que pode acontecer com a Terra e com Júpiter daqui a bilhões de anos, mantém as dimensões e as razões que a nossa estrela, o Sol no caso, e o nosso astro, né, o nosso Júpiter daqui, estabelecem entre si no sistema solar.
Proporcionalmente, pessoal, manter as mesmas proporções, mesmas dimensões, que segue uma certa similaridade. Não é ao mesmo tempo, como eu já ouvi, felizmente, alguns professores falando, né? Um professor falando, né? Mas proporcionalmente é que segue em proporção a algo. Se fosse ao mesmo tempo, seria concomitantemente, simultaneamente. Então, proporcionalmente ao evento descoberto, o evento descoberto tem tudo a ver, né, com o texto, porque eles fazem esse raciocínio mesmo, né, de comparação com o evento e com o nosso sistema. Similar ao que pode acontecer com a Terra e com Júpiter, sim. No caso ali, eles estavam vendo uma estrela e seria um planeta equivalente a Júpiter, né? A Terra teria, no caso, sido engolida, né? Não precisa também ser tão cri-cri, né? Ele está falando de acontecer com a Terra, mas ele está olhando uma estrela e um planeta que ele compara a Júpiter. O que tem a Terra a ver com isso? Mas tem a ver, porque ele está comparando nosso sistema com o que ele viu. Então, pode acontecer com a Terra e com Júpiter daqui a bilhões de anos. Mantém as dimensões e as razões que a nossa estrela, o Sol e o nosso astro estabelecem entre si. Foi justamente isso que eles acharam interessante, porque esse astro aqui, astro, quando eu falo astro, pessoal, não é estrela, tá? Só que a estrela é um astro, né? Mas eu estou falando do planeta. E a estrela, eles compararam com o que seria quando o Sol passasse pelo fenômeno de inflação e depois de encolhimento, daqui a bilhões de anos. Então, eles compararam essa relação, que seria um fruto do que restaria do nosso sistema solar. Então, claro que há uma tentativa de aproximação, e sim, similar, né, ao que pode acontecer com o nosso sistema solar, incluindo a Terra, esse sistema. Então, eu marquei essa como certa, né? E essa terceira, o futuro do Sol é previsto por haver um aumento de tamanho, com posterior diminuição, reduzindo-se a seu núcleo em resfriamento. Essa é perfeita, né? É uma informação clara já da astronomia, trazida no texto também. Então, seria 2 e 3, gabarito é a C. Agora, a banca deu gabarito B, né? Infelizmente. Vamos para a próxima. Quando o sistema solar passar por essa fase, será um barata-voa danado às regiões mais internas. É interessante essa expressão, né? Nunca tinha ouvido falar, mas pelo contexto a gente entende que será o quê? Que seria um barata-voa, né? Ora, imagina um pessoal assim, tranquilo, conversando e passa uma barata voando. É uma confusão, né? Um caos. Então, é isso que ele está falando. Será um caos ali nas regiões mais próximas do Sol, né? Os planetas vão ser engolidos e vai gerar uma confusão nessas regiões mais internas do nosso sistema. Então, a respeito do uso de barata voa, é correto afirmar que se trata de, eu marquei metáfora. E, de fato, foi o gabarito, né? Mas, de ser personificação, né? Também conhecido como prosopopé, não seria esticar demais, né? Porque, claro que quem cria confusão são as pessoas que entram em confusão quando uma barata voa, né? Não, então, é um fenômeno humano, mas é esticar demais. Não está dizendo que os planetas são infernos, uma menção direta à personificação do nosso sistema. É mais uma metáfora mesmo. Ele disse que seria, usando entre aspas, né? Seria um barata voa nas regiões mais internas. Então, ele não disse que seria como, não comparou, mas afirmou diretamente. Logo, é uma metáfora. Na questão 5, nós vemos a palavra joviano, que significa, eu não sabia o que era joviano, mas pela racionalidade do texto, não podia ser jovem, porque o planeta lá que sobreviveu, ele não foi gerado do cataclismo. Ele já existia, porque ele foi comparado a Júpiter. Júpiter já existe. Então, aquele planeta não seria um planeta jovem, né?
Seria um planeta, então, joviano deve ser Júpiter. Marquei Júpiter, foi o gabarito. O objetivo é encontrar a estrela responsável pela microlente. No período acima, os 2 pontos são usados para introduzir uma. Conversando com o professor Pestana, ele diz que não tem obras que ele conhece que tratem desses conceitos que estão sendo cobrados com muita frequência pela IDECAN e por outras bancas. Explicação, explicitação. Sabemos que existem conceitos explicativas, né, na sintaxe de orações subordinadas, adjetivas, explicativas. Temos as adverbiais causais, que geram uma confusão, né, e tal, com essa. Mas especificação, sabemos que tem um aposto especificativo, mas não dessa forma como foi cobrado. E tem um aposto exemplificativo, não tem o explicitativo, né, a explicitação. Então, olhando assim pelo que está meramente uma interpretação do texto, ele está com o objetivo. Qual é? Encontrar a estrela responsável pelo microlente. Ele está explicitando o objetivo, então eu marquei o B. Só que a banca deu o gabarito C. Não sei o que se baseou, né? Já um outro professor, Betinho, ele falou que já há gramáticos que consideram, né, estudiosos mesmo, o aposto oracional com valor explicativo. Então, já o Betinho ele iria na A. Então, vemos que ninguém se entende, mas é mais uma questão de problemática da banca. Vamos lá para a 7. Aí o grupo aplicou o clássico raciocínio sherlockiano, segundo o qual, quando se elimina tudo que é impossível, que quer que reste, por improvável que seja, tem de ser a verdade. Assinale a alternativa que apresente pontuação correta para o período acima. Olha, pessoal, esse período aqui, para começo, ele já está pontuado sem uma pontuação adequada. Por quê? Porque temos aqui, ó, aí o grupo aplicou o clássico raciocínio sherlockiano, uma vírgula legal, pode, facultativa, né? Segundo o qual, segundo ele, quando, entrou um adverbial temporal aqui, então, vírgula, quando se elimina tudo que é impossível, vírgula, o que quer que reste, por improvável que seja, tem que ser a verdade. Então, como a gente corrigiria isso? A gente colocaria uma vírgula ali entre o qual e quando. A única alternativa que satisfaz isso é a D, né? Que inova aqui, em vez de vírgula, põe aqui um travessão, que pode sim substituir, né? Em alguns casos, não em todos, né? Quando o sistema solar passar por essa fase, será um barata voa nas regiões mais internas. Pronome demonstrativo sublinhado exerce o papel de deítico. Deítico se refere ao que está ali na situação do autor. Quando ele faz menções à sua experiência ali. Por exemplo, quando ele diz, estou diante de uma porta, olhando, por exemplo, desta maneira como eu escrevo, nesta situação em que me encontro hoje, ele faz uma referência à situação. Ele situa, portanto, para a gente entender o que ele está falando, a gente vai ter que relacionar muitas vezes o que ele coloca como elementos deíticos, isto, aqui, agora. O que é agora? Depende muito, né, da hora que ele estava escrevendo, né? Amanhã, depende, que amanhã pode ser qualquer dia. Então, do dia que ele estava escrevendo. Então, são elementos deíticos, elementos da situação de quem está produzindo. Da teoria da enunciação, então. Anafórico é que refere ao que foi dito antes. No caso, por essa fase, é exatamente o elemento anafórico
ele tinha descrito a fase antes, né? E ele retoma pelo pronome essa. Se fosse esta, já não poderia retomar de maneira... poderia ter um caso, mas deixa eu... aqui, por exemplo, na linha 21, 22. 21, 22, vamos ver aqui. Pronto. Ele fala aqui da camadas superiores, tudo que estará no núcleo em processo de resfriamento, né? Ou seja, ele falou do que poderia passar, irá passar daqui a bilhões de anos, e ele complementa. Quando o sistema passar por essa que? Aquela que ele mencionou antes, anafórico. Catafórico é quando se refere a algo depois. Então, aqui é o B. Não sei o que é esofórico nem é panafórico, mas podemos pesquisar caso vocês se interessem. A gente pode comentar isso no próximo vídeo. Assinale a alternativa em que um segmento do texto tenha sido transposto erroneamente para o plural. Trata-se do efeito que surge. Trata-se de... Temos um verbo aqui, transitivo indireto. E só porque o objeto foi para o plural, o verbo não acompanha. Até porque, como a gente viu, não é uma partícula passivadora e o objeto não é sujeito nesse caso. Seria um sujeito passivo, como são casos de verbos. Por exemplo, conquistou-se o mérito. Conquistaram-se as benesses. Então, quando o objeto vai para o plural, o verbo só vai para o plural, nesse caso, do se, conquistou-se, porque esse se está funcionando como partícula apassivadora, ou seja, é uma voz passiva, e o sujeito, ele equivale ao objeto, nesse caso. É um sujeito passivo. Conquistou-se o mérito. O mérito foi conquistado. Sofre a ação, o mérito. Conquistaram-se as benesses. As benesses foram conquistadas. Quem sofre a ação de ser conquistada, as benesses. Por isso que, se for para o plural, é porque é o sujeito que está em plural e o verbo acompanha. Não é esse caso do trata-se. Por isso que não tem plural, né, nesse verbo pronominal aqui em pessoal. Então, seria a B mesmo que está erroneamente colocada no plural. E a 10, né? Em relação à redação de correspondências oficiais, assinale a afirmativa incorreta. É necessário que se busque clareza e precisão na escolha vocabular, certo? O uso de jargões profissionais se revela adequado para garantir que a comunicação seja institucional. Jargões são o quê? São linguagens técnicas, só que linguagens técnicas, elas podem ser um problema na comunicação, nas correspondências oficiais. Eu preciso ser o mais claro e objetivo possível. E eu não vou necessariamente circular aquela correspondência entre técnicos. Eu vou circular entre pessoas que fazem parte da administração pública. Então, ela precisa ser bem clara. Então, essa incorreta é a B, que não é adequada, né? Os atos administrativos devem ser redigidos obedecendo à legalidade? Sim. Não é nem de correspondência oficial isso aí, mas sim. A linguagem prolixa e rebuscada deve ser evitada hoje, em nome de se alcançar objetividade e concisão, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Esse foi o comentário da prova de português da IDECAM, do dia 12 de dezembro de 2021, do cargo técnico em assuntos educacionais. Vamos seguir aí. Peçam aí, se vocês quiserem, que eu comente alguma prova de concurso de português, e aí a gente pode chegar em consenso, principalmente quando tem questões polêmicas, que é interessante, né, a gente discutir. No caso dessa de português, eu ia entrar de recurso, mas o recurso ele foi antecipado, o prazo terminou antes do que estava no edital, até por conta de modificações do próprio edital, e eu acabei não acompanhando. Aí quando eu fui entrar, já tinha passado um dia do prazo. Mas realmente mereceria recurso, sim,
essa questão, que é a questão 3 de português. Um abraço, até a próxima.